Bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tax Justice Network, rede de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi e eu a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é para você que fala português em qualquer parte do mundo e quer entender a relação entre justiça fiscal e o seu dia a dia. Nessa edição, vamos ver como está a desigualdade de renda em Portugal, Moçambique e no Brasil. Entender a importância de reduzir a desigualdade de renda e como a tributação pode ser um bom caminho para isso. A política pública que mais reduz desigualdade no Brasil é a política tributária, 14 vezes mais efeito do que o Bolsa Família. Daniela, você tem me levado a uns passeios inusitados aqui em São Paulo, mas dessa vez você realmente me surpreendeu, me trazendo para essa rua de lojas de marcas muito famosas e extremamente caras. É que dessa vez sou eu quem quero te fazer uma pergunta. Tá vendo aquele tênis ali? Quantas pessoas no mundo conseguem comprar? Ele custa $1.500. Eu não consigo acreditar que um tênis pode custar esse preço todo. Esse tênis deve sair voando, não sei o que ele faz. Será que tem alguns pedacinhos de ouro dentro dele? É uma nave espacial, só pode. Não, o mais triste é que a gente acabou de passar por um menino ali pedindo pra comprar um chinelo, que ele não tem nada pra usar nos pés, e aí R$5.000 um tênis na loja do lado. Inacreditável. Mas sabe o que é o pior de tudo disso que a gente acabou de conversar? É que, na verdade, tem um punhado de gente que consegue comprar, porque elas nem sofrem o impacto de crises econômicas. E aqui no Brasil, isso significa 154 mil pessoas que fazem parte do 0,1% mais rico. Sendo tão rico assim, até é possível pagar $1.500 num tênis, né? Ainda que as pessoas devem reclamar para pagar impostos. Agora, para a maioria das pessoas, uma crise é fatal para o padrão de vida. É o caso do Wellington. Ele trabalhou por 24 anos na fábrica da montadora de carros Ford, em São Bernardo do Campo. E quando ele foi demitido, a vida dele mudou drasticamente. Ele foi obrigado até a comer no Bom Prato, que é um programa do governo do estado de São Paulo que oferece refeições muito baratas para a população de baixa renda. Meu nome é Wellington, tenho 45 anos, brasileiro, 2 filhos, fui funcionário da empresa Ford Motor Company. Agora eu estou aqui na portaria da fábrica de São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei durante 24 anos. Nesta fábrica eu iniciei como aprendiz do Senai, aprendiz de mecânico, trabalhei basicamente 12 anos na fábrica de motores, até chegar na estamparia, e depois eu trabalhei na área administrativa, na área de engenharia e desenvolvimento de produto, mais 12 anos. As minhas conquistas com o trabalho nessa empresa, como o desejo de todo brasileiro, foi um bom carro para andar, uma casa boa para morar, cheguei a ter 2 casas, cheguei a ter a possibilidade de ter 3 casas e uma estabilidade financeira, uma possibilidade de sempre poder pagar as contas e para uma emergência. Se não tivesse como pagar, tinha crédito no mercado. Graças a Deus, graças a essa empresa, pude proporcionar um bom padrão de vida para os meus filhos. Meus filhos puderam estudar em boa escola, tiveram acesso aos melhores materiais, eles puderam já iniciar a vida com uma boa oportunidade de vida. E em 2011 eu recebi a notícia de que estava fora da empresa e através de negociações com o sindicato eu pude obter uma indenização justa e palpável para manter o meu padrão de vida por mais alguns anos. Exerci alguns trabalhos, todos eles com um padrão salarial muito menor do que eu estava aqui na Ford. Eu tive que até vender alguns bens, como o segundo carro, devolver para o banco o consórcio de imóvel. Basicamente, o meu padrão de vida de 2013 a 2016 foi lidar com um salário mínimo, um salário em torno de R$1.000, que era o que o empresariado ditava. Ganhando R$1.000, eu tinha que me adequar, só gastar o básico de transporte, comida e um pouco com a saúde.
Não tanto assim, porque, por exemplo, a gente não vai poder mais fazer um dentista, não vai poder mais fazer um tratamento preventivo. Então, passei a depender dos recursos públicos. E os recursos públicos são saúde pública, o SUS. Inclusive, cheguei a ter que depender da assistência social, no caso, tendo que comer no restaurante Bom Prato. Um punhado de gente rica de um lado e a maioria pobre do outro lado é uma característica da desigualdade de renda aqui no Brasil. E isso é bem injusto e tem nos levado a um cenário de polarização nos últimos anos. Polarização é quando ocorre uma redução da classe média. Ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de pessoas na pobreza, também aumenta o número de milionários. Nós falaremos sobre as consequências disso no episódio de hoje. Dessa vez, não contaremos com a participação do Nick Jackson, da Tech Justice Network, porque ele está de férias. E como diz o Luciano Máximo, nosso repórter, os europeus levam as férias muito a sério. Mas o Luciano ele vai estar sim com a gente, não é da sua conta, e vai trazer a opinião de especialistas sobre os efeitos políticos da desigualdade de renda. Que tal escutar dados sobre a desigualdade de renda no Brasil, Portugal e em Moçambique? De 2016 para 2017, a redução da desigualdade de renda no Brasil foi interrompida pela primeira vez nos últimos 15 anos. Esse aumento da desigualdade no Brasil está relacionado com a crise econômica, o aumento do desemprego, a queda da renda das pessoas e com os cortes orçamentários realizados pelo governo nas políticas sociais. Isso fez com que o Brasil piorasse no ranking global de desigualdade de renda de 2017. Agora, o país é o 9º mais desigual do mundo. E o pior, a renda dos pobres caiu mais do que a renda dos mais ricos e também parou de reduzir a diferença entre o que um homem e uma mulher ganham e entre o que negros e brancos ganham. Estes dados estão no relatório País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras, que foi divulgado em novembro de 2018 pela Oxfam Brasil. Em 2017, a metade mais pobre da população brasileira teve a renda por trabalho diminuída. A renda dessa população ficou em $200 mensais, ou seja, menos do que o salário mínimo no Brasil. Por outro lado, os 10% mais ricos tiveram crescimento na renda do trabalho. Esse seleto grupo teve uma renda média de mais de $2.500 por mês. E essas informações são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa pesquisa nem consegue captar bem dados como as aplicações financeiras, o que pode significar que a renda média desse grupo seja ainda maior. Na verdade, pode ser ainda bem maior, porque desde 2015, quando brasileiras e brasileiros começaram a vivenciar os efeitos da crise econômica, aumentou o número de pobres, mas também aumentou o número de milionários. Em apenas um ano, de 2016 para 2017, o número de pobres saltou de 53 para 55 milhões. Já no mesmo período, o número de milionários cresceu de 164 para 171 mil milionários. Parece contraditório, mas não é. E isso porque no mesmo período a classe média encolheu. 1 milhão de pessoas deixou a classe média alta. Uns poucos subiram, mas a maioria desceu. Esse movimento amplia a desigualdade e, ao concentrar a população em dois extremos de renda, pode estar levando a um cenário de polarização no Brasil. E eu reparei que quando se fala em pobres, são milhões, e em milionários, menos de 200 mil. Já Portugal, que vinha reduzindo a desigualdade de renda, a viu crescer entre 2010 e 2014. O motivo foi a crise econômica global, que afetou fortemente os países europeus em 2008. O governo português tentou minimizar os efeitos da crise cortando as despesas públicas. Essa medida é conhecida como austeridade fiscal. Já em 2015, a desigualdade entre ricos e pobres voltou a cair e em 2017 chegou ao menor nível dos últimos 15 anos. Como isso foi possível? Com a entrada de um novo governo, que entendeu que era necessário mudar os rumos da política econômica e começou a gastar para sair da crise, ou seja, passou a fortalecer o investimento público em infraestrutura para ampliar o turismo, recuperou o valor dos salários e das aposentadorias e aumentou o orçamento de políticas sociais, como educação e saúde. Assim,
Além de reduzir a desigualdade, o país conseguiu se recuperar economicamente, conforme dados da revista britânica The Economist e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em Moçambique, ainda que esteja ocorrendo crescimento econômico e a pobreza esteja diminuindo, os níveis de desigualdade econômica permanecem aumentando. É que o crescimento econômico do país foi distribuído de uma forma muito desigual, fazendo com que os mais ricos ganhassem ainda mais, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Ou seja, o país cresceu, mas a prosperidade não foi partilhada entre todos. E assim, os mais ricos vivem cada vez mais em um planeta e os pobres e a classe média em outro. Isso fez com que Moçambique se tornasse um dos países de maiores níveis de desigualdade na África subsaariana. Essa região da África é a que fica ao sul do deserto do Saara. Para detalhar a desigualdade na renda do trabalho, em outras rendas e na riqueza, eu conversei com 2 especialistas no tema, o Rogério Barbosa, que é pesquisador na Universidade de Colômbia, e Marcelo Medeiros, pesquisador da Universidade de Princeton. Nós estávamos juntos em um curso no Stone Center, que é o Centro de Estudos sobre Desigualdades Socioeconômicas da Universidade da cidade de Nova York. Rogério, quando a gente fala de desigualdade, um tema bastante comum é a gente tratar da renda do trabalho, porque é a mais conhecida das pessoas. Você tem pesquisado muito sobre as questões mais recentes. O que você pode contar para a gente sobre a desigualdade no mercado de trabalho, na renda do trabalho, os dados mais atuais? Bom, a renda do trabalho, ela vinha apresentando, pelo menos desde 1995, uma tendência de queda contínua e que tinha algumas novidades em alguns anos, que era a aceleração dessa tendência ou um pouco de desaceleração, mas sempre mantendo na mesma direção. A partir de 2015, a desigualdade da renda do trabalho volta a subir, interrompendo esse processo, e isso é bastante inédito e traz uma série de desafios analíticos e também políticos, né? Nesse período, a partir de 2015, a gente já desfez o trabalho distributivo de aproximadamente uns 5 anos. Então, a gente se encontra agora num nível de desigualdade semelhante ao que a gente estava mais ou menos entre 2009 e 2010, e não há, na verdade, nenhuma aparência de que isso vai mudar nos próximos anos. A desigualdade está aumentando e não demonstra nenhum sinal de desaceleração. Em certa medida, traz uma correlação com o ciclo econômico que a gente está vivendo no Brasil, né? Essa desigualdade começa a aumentar exatamente no momento em que a crise começa a ficar mais grave, são os períodos em que o PIB apresenta variação negativa, mas mesmo depois, quando a economia passa a se recuperar, não há retorno à redução da desigualdade como a gente vinha vendo anteriormente. No período mais agudo da crise, o que faz a desigualdade aumentar é o aumento do desemprego e desalento. São as pessoas que vão saindo do mercado de trabalho e se tornando necessariamente não recebedores da renda do trabalho, e isso acumula uma fração razoável da população como sendo renda zero do trabalho. Quando o desemprego para de aumentar tão rapidamente a partir de 2017, o que começa a acontecer é que entre os trabalhadores sobreviventes nesse mercado de trabalho agora um pouco mais insalubre, começa a emergir desigualdades de renda também. O setor informal passa a crescer. Isso significa que uma série de pessoas está entrando em posições mais inseguras no mercado de trabalho e o setor formal se torna também um pouco mais desigual. Então, a desigualdade tem essas faces, um aumento do desemprego, uma desigualdade entre os trabalhadores formais e o aumento da informalidade. E a tendência ainda é, provavelmente, de piora, tendo em face que o resultado do PIB do último trimestre também foi negativo. Você falou bastante agora sobre essa desigualdade na renda do trabalho. Porém, nós temos outras rendas. Como que está a desigualdade para essas outras rendas? Bom, as outras rendas, na verdade, elas são coletadas menos frequentemente do que a renda do trabalho. A renda do trabalho, a partir de 2012, ela é coletada mensalmente e tem lançamentos trimestrais de microdados do IBGE, através da PNAD contínua. No entanto, só de ano em ano é que o IBGE libera as informações coletadas para as outras rendas. Que outras rendas são essas? São as aposentadorias, são pensões, aluguéis, recebimento de transferências focalizadas da assistência social, como BPC, Bolsa Família, etc., doações, às vezes até rendimentos financeiros que não são muito bem captados aí na PNAD. Mas o fato é que o IBGE, durante mais de 40 anos, ele lançou essa pesquisa que é a PNAD,
E a PNAD se interrompeu em 2015, ela parou de ser coletada em 2015. Em seu lugar, uma outra pesquisa foi lançada que é a PNAD contínua. A PNAD contínua ainda está em processo de montagem e nem todas as variáveis foram ainda liberadas. Então a gente não tem para a PNAD contínua, desde o seu lançamento, informações sobre as outras rendas em todos os anos. Em 2012 não tem, 13 não tem, 14 não tem, 15 não tem. E aí em 16 e 17 eles lançaram pela primeira vez. Os dados de 2016 e 2017 mostraram que houve uma desconcentração dessas rendas e um pouquinho de aumento da igualdade dessas outras fontes de renda. Isso significa que a tendência da renda, de concentração da renda do mercado de trabalho, foi levemente contrabalanceado pela equalização, principalmente das rendas advindas de assistência e um pouco de previdência, mas não muito. Mas é importante pontuar que essas pesquisas domiciliares observam de uma forma muito precária o que acontece no topo da distribuição. A gente não sabe o que acontece com a renda do capital ou de rendimentos financeiros a partir dessas pesquisas domiciliares. E tem os dados no topo da distribuição, que são sempre mal coletados, para o qual geralmente a gente vai usar os dados do imposto de renda. Os dados do imposto de renda estão mostrando um aumento nos rendimentos de capital, em particular nos rendimentos de aplicação financeira. Porque a sugestão de que a desigualdade está crescendo mais ainda do que a gente é capaz de medir só quando olha para o trabalho. Essa questão que você colocou agora, Marcelo, chama bastante atenção, porque ela destaca a possibilidade, assim como na questão do trabalho, na renda do trabalho, ter crescido um pouco a desigualdade. Na renda de capital, essas outras questões como a aplicação financeira, a gente também está tendo um cenário de aumento de desigualdades, mas que tem um pouco de dificuldade de ser analisado pela falta de transparência, inclusive, dos dados. Mas se eu fosse pensar no uso da política tributária, por exemplo, para reduzir essas desigualdades, como você enxerga o uso da tributação para a redução de desigualdades nessas rendas do capital, de aplicações financeiras? A política pública que mais reduz desigualdade no Brasil é a política tributária. 14 vezes mais efeito do que o Bolsa Família. É normal, porque o Bolsa Família transfere muito pouco dinheiro, né? Muito pequenininho comparado com o imposto de renda. Então, o imposto de renda de pessoa física, só ele, já gera 14 vezes mais igualdade do que a assistência. Tem uma parte da política tributária que não. Tem uma parte da política tributária que é, na verdade, regressiva, que os pobres, proporcionalmente, acabam pagando mais imposto do que os ricos. Essa parte é ruim da desigualdade. Ela pode ser importante para a arrecadação, que é outra história. Você pode usar esse dinheiro arrecadado para beneficiar os pobres. Mas essa é outra história, um capítulo diferente. Sim, você pode usar e deve usar a política tributária para reduzir desigualdade. Isso é uma maneira de fazer isso importante, porque ela é uma... Você deve olhar a política tributária da seguinte maneira: você precisa desenvolver o país. Para desenvolver o país, você precisa de dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro vai contribuir mais proporcionalmente, porque tem mais facilidade para esse desenvolvimento da nação. Então, seu objetivo central nem é tanto reduzir desigualdade. À medida que você entende que você pode usar tributação como uma forma de promover desenvolvimento, a consequência do uso da tributação é reduzir desigualdade. Para além das rendas, como a gente falou aqui, do trabalho e as demais, também é muito importante pensar na riqueza ou no patrimônio para enxergar exatamente o que está acontecendo com as desigualdades. Como que está a questão das desigualdades e a riqueza e o patrimônio? É muito difícil você medir desigualdade e riqueza. Está bem mais complicado do que parece. Vou dar um exemplo simples que ajuda a entender. Se você tem uma casa, você não sabe quanto essa casa vale até o momento que você vende essa casa. Você não sabe exatamente qual é o patrimônio de uma pessoa que tem uma casa de 20 anos. Qual o valor daquilo ali naquele momento. Só quando você for vender ela que você vai saber o valor real. Às vezes você quer ganhar R$1 milhão na sua casa, ela vale R$1. Então tem um problema importante. É difícil medir patrimônio, não é aqui no Brasil só, em todos os lugares é muito difícil. A gente tem muito pouca informação sobre isso. O que a gente sabe é que, meça como quiser, a distribuição de patrimônio é bem mais concentrada que a de renda. Ou seja, muito mais desigualdade na distribuição de patrimônio do que na distribuição de renda. Quanto exatamente, a gente tem dificuldade de medir. O que exatamente está por trás disso, a gente também tem dificuldade de saber. Mas a gente sabe que tem muito mais. A gente olha a composição da carga tributária no Brasil, a porcentagem da tributação sobre o patrimônio ela é extremamente baixa para o país. E num país que a gente sabe que tem uma proporção grande, por exemplo, de concentração de terra. Não precisa ser assim. Os Estados Unidos financiam o sistema educacional inteiro com o equivalente brasileiro ao IPTU. Não é inteiro não, porque tem um pedaço de dinheiro que vem do governo federal. Mas ele financiou uma parte muito grande da sua educação básica e até primário e secundário com o IPTU, né, o equivalente ao IPTU, são os impostos territoriais. Eu não sei vocês, mas eu aprendi um montão com esse bate-papo da Graziele com os pesquisadores Rogério Barbosa e Marcelo Medeiros, especialistas em desigualdade. O Marcelo disse que a maneira como se cobram os impostos, com os ricos pagando mais, é a chave para diminuir a desigualdade de renda.
Já o Rogério, lá no início da conversa, fala sobre a PNAD e a PNAD contínua, que são pesquisas coletadas de casa em casa por amostra e que permitem analisar a desigualdade de renda no Brasil. Mas essas pesquisas não conseguem captar muito bem a renda dos mais ricos, já que eles quase nunca participam dessas pesquisas. Os muito ricos vivem praticamente em outro mundo e os pesquisadores mal conseguem ter acesso a eles, ou seja, o grande desafio para os estudos é ter mais informações sobre a riqueza, e isso é no mundo todo. A desigualdade de renda e especialmente a polarização, que estão crescendo recentemente, têm efeitos econômicos, sociais e políticos. É o que mostra a reportagem do Luciano Máximo. Não importa em que lugar do mundo estamos, a grande diferença de renda entre os mais ricos, a classe média e os mais pobres afeta a vida das pessoas, a economia, os direitos sociais e até a política. No Reino Unido, Liz Nelson, diretora de Direitos Humanos da Tax Justice Network, associa o problema do aumento da desigualdade a uma agenda de corte nos investimentos públicos, que está levando ao enfraquecimento do tradicional sindicalismo britânico, à destruição do sistema público de saúde e até teve parte nas confusões em que o país está metido com o Brexit, processo de saída da União Europeia. Inequality impacts at the individual level. Desigualdade impacta o cidadão no nível individual, cria pobreza, reduz os padrões de moradia, limita o acesso à educação e à saúde. And is exacerbated by what has become an orthodox agenda for austerity. A desigualdade é exacerbada pela agenda ortodoxa de austeridade, enfraquecendo a coesão social. Ataca a nossa ideia de pertencimento a uma sociedade e mina o contrato social e seu compromisso com uma rede de proteção social. Esse contrato social mencionado pela Liz Nelson é um tema da teoria política que estuda o Estado e sua responsabilidade enquanto organizador da sociedade. E se a desigualdade corrói esse contrato, como ela diz, o funcionamento da sociedade fica comprometido, inclusive no campo político. Não é à toa que, olhando o caso brasileiro, Branko Milanovic, professor da Universidade da cidade de Nova York, entende o aumento da desigualdade como um fator de instabilidade da política. A desigualdade, diz ele, contribui para grandes mudanças de governo. O exemplo de Milanovic é a transição da centro-esquerda do Partido dos Trabalhadores entre 2003 e 2016 para um governo conservador de direita, esse do Jair Bolsonaro atualmente. Ele acredita que o governo atual pode pôr a perder várias conquistas sociais construídas nos últimos anos. Com polarização, cria-se uma coalizão de pessoas que antes, quando havia uma ampla classe média, não existiria. O resultado disso é que pode haver mudanças muito bruscas de um tipo de governo para outro. O problema disso é que ganhos sociais que foram conquistados em governos anteriores podem sofrer retrocessos rapidamente. Kátia Maia, diretora da Oxfam Brasil, observa que essas grandes transições apontadas pelo professor de Nova York só contribuem para aprofundar as desigualdades, que no Brasil são historicamente profundas e estruturais, atingindo a grande maioria da população. O resultado disso é um país num constante quadro de desarmonia. A gente não pode considerar como normalidade os desafios daquelas pessoas que mais precisam de serviços públicos, de não estarem sendo atendidos por esses serviços públicos, no caso de saúde, educação. Então, as desigualdades, especialmente desigualdades profundas como as nossas, são desigualdades que afetam, sim, a harmonia da sociedade e que geram turbulências de distintas formas. Os problemas apontados por essas pessoas que estudam o tema também preocupam a população em geral. Tanto é que, em uma recente pesquisa de opinião da Oxfam Brasil, feita com pouco mais de 2.000 pessoas em 130 cidades brasileiras, nos mostra que 86% dos entrevistados entendem que o Brasil só terá progresso de fato se conseguir reduzir as desigualdades. Isso é um indicador claríssimo da prioridade que o Estado deve adotar. Luciano Máximo é da sua conta.
levantou às 3 da manhã de uma qualquer feira, acendeu a espiriteira pro café. Estamos ouvindo Chapa com Douglas Germano, que fala do dia a dia dos chapas, esses trabalhadores informais que ficam nas beiras das estradas para ajudar os caminhoneiros a se localizarem nas grandes cidades. Aliás, aumentou muito o número de pessoas em situações de trabalho precarizado nos últimos anos no Brasil, o que acaba ampliando a desigualdade. Pra turma do trecho, um dia bom. A proposta do Discos do Malha e dessas composições partem da minha observação e da minha própria vida. Eu também sempre fui periférico. Eu, com 13 anos de idade, já trabalhava com carteira registrada e as classes mais pobres são quem sofre na carne diariamente todo esse tipo de desigualdade. Basta você pegar o trem e você vai ver que num curto espaço de tempo aqui, em um ano aproximadamente, praticamente quadruplicou o número de mascates dentro do trem, né? E este foi o próprio Douglas Germano falando das pessoas que são retratadas por ele no seu mais recente álbum, Escumalha, e situações como as que estão na música dele e que todos nós conhecemos não deveriam existir. Cada um dos 3 países que falamos nesta edição nos traz um importante aprendizado. Moçambique mostra que não é suficiente crescer economicamente para reduzir desigualdade de renda. É necessário que intencionalmente se faça com que o crescimento seja para todos. O Brasil exemplifica como o aumento da desigualdade de renda é um reflexo direto da crise econômica, do aumento do desemprego e da política de austeridade fiscal adotada. Cortes orçamentários em políticas sociais, investimentos públicos, redução de direitos trabalhistas e previdenciários só fazem a desigualdade aumentar. Já Portugal demonstra até o que a FMI tem dito. Adotar a austeridade fiscal para superar crises econômicas é uma escolha política errada. Quando o governo gasta, isso se converte em renda e direitos para as pessoas. Outra solução está na política tributária, que quando ela é progressiva, é um instrumento essencial para reduzir desigualdade de renda, evitar polarização e fortalecer a democracia. Mas como ter uma política tributária progressiva? A primeira coisa é garantir que a maior parte dos tributos seja sobre renda e patrimônio, e não sobre consumo e serviços. Só isso já ajuda muito para que quem tem mais contribua mais proporcionalmente. Grazi, sabe o que eu lembrei agora? Daquele vestido e daquele terno caríssimos que nós vimos naquela rua de lojas de grandes marcas. Eles custam mais de $7.000. Sim, isso quer dizer que eles custam mais do que a maioria das pessoas no Brasil ganha em um ano inteiro de trabalho. E sobre o Índice de Paraíso Fiscal Corporativo, que foi tema da edição anterior do É da Sua Conta, o ouvinte Tomás Jensen nos enviou um comentário bastante pertinente. Os paraísos fiscais, eles são essenciais para o funcionamento do capitalismo em escala global, eles são essenciais para o funcionamento das grandes corporações. Então, trazer informação ao público sobre isso é o primeiro passo para a conscientização que leva à mobilização para se pressionar os estados nacionais que, no momento atual, estão em processo de acelerada desregulamentação. É curioso que os paraísos fiscais, os mais famosos, desse nosso século XXI, já eram utilizados por piratas e corsários nos séculos XVI e XVII como esconderijo para os produtos da sua pilhagem. Ou seja, os paraísos fiscais, eles remontam, na sua origem, à própria formação do capitalismo. E, de fato, são cruciais para a manutenção desse sistema de exploração que nós temos hoje. Por isso, conhecer o papel dos paraísos fiscais, o que eles representam na estrutura do capitalismo, é um passo fundamental para, de fato, superar esse sistema de organização da economia que, de fato, está na raiz de todos os nossos problemas,
que a gente enfrenta do ponto de vista de desigualdade econômica. E fique de olho nas nossas redes sociais, pois a Tax Justice Network está para lançar um site em português sobre sigilo financeiro. E queremos saber o que você acha do É da Sua Conta e também sua opinião sobre desigualdade e justiça fiscal. Para falar com a gente, entra em edasuaconta.com, tudo junto, mas sem acento, ou procure o É da Sua Conta no Facebook. No Twitter estamos como _da sua conta e pelo e-mail info@edasuaconta.com você pode assinar o nosso boletim e saber em primeira mão quando um novo programa está no ar. O É da Sua Conta de julho de 2019 fica por aqui. Muito obrigada ao Sérgio Chaparro e à equipe do Stone Center por nos ajudarem com espaços para gravar as entrevistas dessa edição. Esse podcast contou com a coordenação de Naomi Fowler e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Até o próximo É da Sua Conta.